Continuando com o curso de fórmulas e funções do Excel, essa é a segunda videoaula e eu vou mostrar para vocês aqui a função se. Tá? A função se é uma função bem interessante, ela tem um teste lógico e aí depois ela tem o valor se o teste for verdadeiro e o valor se o teste for falso. Então, eu gerei essa tabela aqui, uma coisa bem fictícia mesmo. Eu tenho um produto, tá? O preço dele, a quantidade que foi vendida e uma meta. A meta que eu gostaria que fosse vendido. E eu quero saber, superou a meta, sim ou não? Então aqui eu vou utilizar a função se. Eu vou primeiro inserir a função aqui de uma forma assistida, digamos assim, tá? Como é que eu faço? Eu coloco onde eu quero inserir a função, clico em função e aí eu vou procurar a função que eu quero, tá certo? Vou digitar aqui se, vou dar um ir e ele vai achar, achou, não achou, vamos lá ver, não achou a função, tá vendo? Eu quero mostrar as coisas, mas o negócio não funciona, né? Então vamos lá. Eu acho que ela é lógica aqui, se, certo? A função se. Então aqui ele me diz, a função se, eu tenho um teste lógico, um valor se for verdadeiro e um valor se for falso. Verifica se uma condição foi satisfeita e retorna verdadeiro ou falso. Então, se eu fizer isso e clicar aqui, ó, ele já traz para mim uma janelinha, inclusive explicando cada parte da função. Não são todas as funções que eu vou fazer assim, porque assim demora muito. Como eu já estou mais ou menos acostumado com a maioria das funções, eu já vou escrevendo ela lá direto lá em cima, tá certo? Bom, qual é o teste lógico que eu quero fazer aqui? Bom, eu quero saber se isto é maior ou igual, vamos botar o maior ou igual, né? A isso aqui, né? Superou a meta era 29, eu vendi 29, né? Ali não seria o superou, seria o alcançou, né? Alcançou a meta, era 29, eu vendi 29, tá certo. Bom, por enquanto ele está me dizendo, ó, aqui é verdadeiro. O valor, se for verdadeiro, aí eu vou escrever sim. E o valor, se for falso, eu vou escrever não. Lembra que quando eu estou escrevendo, eu coloco entre aspas. Dou um ok, pronto. A minha função já está lá, ó, já está preenchida certinho. Mesmo que eu coloque aqui, por exemplo, 29, ele vai dar certinho, ele vai funcionar. Agora eu vou pegar essa função, alinhar o centro, e vou colocar para os outros. E veja que em alguns não foi, certo? Agora aqui eu estou vendo assim, excedeu a meta em. Aqui eu vou fazer duas coisas diferentes, tá? Primeiro eu vou mostrar excedeu. Excedeu quer dizer que é mais, né? Excedeu, passou. Então, aqui a função se, ela vai verificar o quê? Se esse daqui é maior do que esse daqui. Se for, desculpa, gente, se C5 é maior que D5, então, se o valor, se excedeu, verdadeiro, o que eu faço? Ah, vai ser igual a esse daqui menos esse daqui. Eu quero saber em quantos excedeu. E se não for? Aí eu escrevo não excedeu. Opa, desculpe-me aqui. Não excedeu. Pronto. Não excedeu. Se eu vou olhar aqui, ó. Claro que aqui eu teria aqui, né? Ó lá. A questão de o texto é alinhado por padrão à esquerda e o número é alinhado por padrão à direita, tá? No curso básico tem lá. Então, esse aqui excedeu? Sim, ele excedeu. Quantos? Em 10. E esse excedeu, superou a meta ou alcançou, né? O certo para nós seria isso aqui, né? Alcançou. Alcançou a meta, né? Sim. Mas ele excedeu? Não, ele não excedeu, ele alcançou certinho. E aqui não, ele não alcançou, portanto ele não excedeu.
Essa é uma maneira de eu verificar. Uma outra maneira poderia ser também, poderia pensar numa coisa assim. Se o quê? Ó, note que eu estou escrevendo em minúsculo, tá? Não tem problema, eu posso escrever a função em minúsculo, não preciso escrever em maiúsculo, tá? A notação dela é em maiúsculo, mas eu não preciso escrever em maiúsculo. Se isso daqui é igual assim, então excedeu a meta em... Aí eu vou botar, é igual a isso daqui menos isso daqui. Se não, eu vou colocar isso daqui menos isso daqui. Aí eu não chamaria de exceder, eu chamaria de diferença em relação à meta. Né? Vamos ver como é que fica isso? Olha lá. A diferença em relação à meta, 4. Faltou 4 para alcançar a meta. Aqui, passou 10 da meta. Aqui não passou nem faltou, deu certinho. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou verificando uma célula que já tem... Ó, eu estou verificando uma célula que já tem uma função. Estou verificando se o valor dela é sim, ou seja, eu poderia colocar aqui se esse daqui é maior ou igual a esse, que é o que essa função faz. Mas eu estou só mostrando que eu posso também estar fazendo um cheque de uma função dentro de outra. Então, eu usei o se daqui para verificar se aqui o retorno foi verdadeiro, ou se o retorno foi sim. Né? Se foi sim, é porque foi verdadeiro. Então, aqui eu estou verificando se aqui é verdadeiro. Então, eu estou usando de meio que concatenar, não é bem concatenar uma função com a outra, mas eu estou utilizando, vendo o resultado de uma função e usando na outra, tá? Claro que a gente não faria, na prática, a gente não faria isso. A gente faz essas coisas aqui só para elucidar, ou não, ou para complicar mais ainda, né? Vai saber, tá certo? Bom, aqui, trabalhando com datas. Com o Excel, assim como a maioria dos programas que trabalham com datas, bancos de dados e tudo, eles trabalham com a data num formato serial, ou seja, ele começa a contar, ele começou a contar em 1º de janeiro de 1900 e dali para frente ele vai somando um a cada dia, tá certo? Então, o Excel internamente trabalha assim, tá? E como é que ele usa? Ele usa esse cara aqui que ele chama de data-valor, quando eu quero trabalhar, fazer cálculos com datas. E essa data-valor é data-valor, o texto, a data no formato de texto. Então, se eu botar assim, é igual a data, valor, e a data no formato de texto, 12/03/2018. Vai funcionar? Vai. É o dia 43.171. Tá, mas eu escrevi a data aqui, eu não quero. Eu quero fazer referência a uma célula. Ah, então tá certo. Então, ao invés de escrever, eu vou fazer referência a uma célula. E aí ele me retorna um erro de valor. Ou seja, o valor informado ali não é correto para esta função. Por quê? Porque tem que ser um valor em formato de texto. Existe no Excel uma função que é a função texto. Que para essa data eu faria a função assim, texto, aqui, dessa data, e qual é o formato que ele vai apresentado no texto. Dia, mês, ano. Pronto, eu já tenho a minha data informada. Olha só, perceba que se eu escrever aqui, 12/03/2018, ela vai ficar à direita. Datas ficam com o alinhamento à direita por padrão. Texto com alinhamento à esquerda por padrão. Então isso daqui é um texto. Então se eu pegar esse cara aqui, ó, sem o igual, né? Sem o igual. Se eu pegar esse cara aqui
e colocar aqui dentro, ó, o valor é o quê? Texto daquele cara lá. Pronto, tá resolvido o meu problema. Vou apagar aqui, tá, para não confundir. Então, o que que eu disse? Eu disse para ele que a data valor vai pegar o quê? Esse A3 no formato de texto e vai montar aqui. Vou arrastar para o lado, já estou com a outra data aqui. Diferença de dias entre uma data e outra. Eu posso calcular? Posso. Posso calcular o ano? Posso. Como é que calculo o ano? Difícil, ano, daqui. Ah, e se eu fizer ano daqui, vai funcionar? Não, né? Funcionou. Acabou que o ano ele funcionou. Ah, não, é que isso aqui tá como? Isso aqui tá certo. Ele acabou pegando. O ano ele pegou. Mês. Mês. E aí? Vou pegar o mês daqui direto, vamos ver. Ah, o mês ele tá pegando. Dia. É igual. Dia. Dá. Na verdade, a referência. Opa, igual a mais mês? Não, né? Igual a mês. E aqui, igual a ano, igual a mês, igual a dia. A referência, o material de referência diz que tem que ser em número de série, tá? Mas ele funcionou aqui, tá certo? Uma vez, quando nós tínhamos a versão bem antiga do Excel, nós sofremos com uma planilha nossa que tinha muito cálculo. A gente tinha trocado de versão, passado do Excel 3 para o Excel 4, se não me falha a memória. Isso faz bastante tempo. E uma planilha nossa que tinha muitos cálculos, a gente fazia modelos matemáticos bem complexos, e ela não funcionou, ela dava erro, dava erro, dava erro, e a gente não sabia o porquê. O pessoal da Microsoft esqueceu de traduzir uma função que a gente usava. Então, por exemplo, dia, você usa assim, dia, mas se o seu Excel for em inglês, você vai usar igual day. É que para português é dia. O que eu acho um erro, eu acho que as funções deveriam ficar todas em inglês, igual para tudo quanto é idioma, mas eles traduzem para o português. E aquela, por exemplo, dia, eles não traduziram. E aí aconteceu que a gente estava usando dia e não era para ser day. E não é, a função era row, de linha. A gente usava linha, linha, linha e dava erro na planilha e a gente não sabia por quê, a função estava certa. Por uma coincidência, a gente foi olhar e será que traduziram essa função? Porque a gente descobriu que o erro era ali e a gente trocou para row e a planilha funcionou. Tá? Então, dizem que tem que ser o próprio Excel aqui, data, ano, ele diz que é número de série, tá? Mas você pode fazer a chamada. Agora a diferença entre as datas, aí a diferença entre as datas, aí já passa a ser uma função chamada dias. Aí se eu colocar aqui, é igual dias, eu vou calcular quantos dias tem. Aí eu vou fazer essa, 34 dias. Tá vendo que ele está aceitando tudo direitinho, ó. 34 dias. Tá certo? Número da semana. Número da semana. Número da semana. Número da semana para esta data aqui, né? Então vamos tirar daqui, né? Vamos botar aqui embaixo. Esse aqui está se referindo a essa data aqui, tá? Está fazendo referência a essa data. Número da semana, vamos lá. Número semana. Número da semana é igual a semana da data e o tipo. Sendo que o tipo começa no domingo ou começa na segunda. Vamos começar no domingo. 11. Tá? É a semana, a 11ª semana. Vamos colocar aqui um 12 de janeiro. 12 de janeiro significaria segunda semana, né? Segunda semana. Tá? E aqui já muda. Tá certo? Se eu usar uma função, quantos dias, aqui a data da compra, né? Aqui eu quero saber assim, ó,
dias desde a compra. Então, é dias, é igual, é igual dias. E aí, qual é o primeiro parâmetro? Hoje. Essa é também uma função que não tem parâmetro, ela só retorna a data de hoje. E a data da compra. 260 dias até a compra. Aí eu pego, está na garantia, e aí, se este cara aqui for menor ou igual a 365, eu vou adivinhar aqui 365, tá? A gente está trabalhando com dias, tá certo? Claro que aí eu verificaria o quê? O ano, né? Eu pegaria aquela data e verificaria um ano a mais. Mas eu estou fazendo só uma brincadeira, tá? Está na garantia. Se aqui for menor ou igual a 365, então está. Se não, infelizmente não. Agora, e isso vale para a data de hoje, se eu abrir essa planilha amanhã, vai marcar 261 dias. Por quê? Diferença entre dias. Que dia é hoje? Aqui, para mim, hoje é dia 29 de setembro. 29 de setembro de 2018. 260 dias, tá? Então, ele vai fazer sempre o cálculo em cima do dia, da data de hoje. Tá? Então, eu acho que para datas e para o SI, que é a primeira função mesmo que a gente está vendo, né? E para datas, tá vendo? Ó, a gente trabalhou com datas e veio para usar o SI. Então, esse SI a gente usa bastante, tá? Ele é bem comum nas planilhas, principalmente quando eu preciso verificar. E verificar uma coisa que não está necessariamente até nessa planilha, até nessa pasta de trabalho, né? Você sabe, né? O arquivo do Excel é chamado pasta de trabalho. E uma pasta de trabalho pode ter várias planilhas dentro, tá? Então eu posso estar fazendo referência, fazendo cálculos a outros arquivos, a outras pastas de trabalho que estão armazenadas no meu computador ou num disco de rede ou em um outro lugar que eu tenha acesso, tá certo? Então, para essa videoaula é isso, né? Não adianta a gente se alongar mais e vamos continuar nas próximas seguindo o nosso material, tá certo? Obrigado pela atenção.